você lida com ela. Uma coisa que está diante de você. Mas nós não queremos falar de Jesus. Nós queremos falar de um homem que Jesus chamou para o seu ministério. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo era um fariseu. Um homem que ele zelava para seus costumes. Ele zelava para sua seita. Mas ele sentia-se incomodado através do cristianismo. Ele não queria saber dos cristãos. Era uma palavra, era uma coisa que incomodava o coração dele. Ele ficava chateado. Ele ficava furioso. Ele não tinha sono, porque ele achava que os cristãos estavam, de certa forma, a fazer uma confusão. Ele começa a perseguir a igreja. Ele matava os cristãos. Ele achou melhor fazer sem uma autorização. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele saiu ao encontro dos governantes, ao encontro daqueles que têm autoridade. E quando ele chegou lá, disse assim: eu quero abraçar a vossa causa de matar os cristãos, de perseguir os cristãos, todos aqueles que aceitam o nome de Jesus e veneram Jesus. Eu estou contra a essas pessoas. Daí eu preciso da autorização do governo para poder seguir ou perseguir, matá-los e alguns trazer preso para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele foi concedido a oportunidade. Ele foi dado uma autorização, foi dado uma carta ou uma guia que permitia que ele pudesse marchar e pudesse apresentar em qualquer cidade como alguém que tem autoridade, que tem permissão para poder seguir e destruir a igreja do Senhor. Aleluia. Amém. A Bíblia diz que um dia, quando ele estava a caminho para uma cidade chamada Damasco, no meio da caminhada, o apóstolo Paulo, juntamente com os seus soldados que o seguiam, a Bíblia diz que um raio dos céus, em forma de um relâmpago, veio sobre ele. Aleluia. Amém. Veio sobre o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que quando ele foi batido com aquele raio, com aquele resplendor, ele caiu sobre a terra. E quando caiu sobre a terra, os outros também caíram sobre a terra. Mas ali a voz começou a soar nos céus. O próprio Jesus falava com o apóstolo Gonçalo. Porque na época, ele, antes de ser apóstolo, ele, antes de ele mudar o seu nome para Paulo, ele era conhecido como Saulo. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Jesus disse que duro vai ser para ti recalcitrar contra os ateneus. Vai ser tua sua missão, porque daqui em diante você vai ter que voltar e lutar contra aqueles que estão te enviar, lutar contra aqueles que te mandaram, lutar contra aqueles que você confiou. E ele, quando ouviu o seu nome sendo invocado por Deus ou por Jesus, ele diz assim: quem és tu, Senhor? Aleluia. Quem és tu? Porque ele considerou que não havia outro maior que ele. Ele tinha toda a autoridade. Ele estava fora de imaginar que tem um outro ser que é supremo, que tem uma outra pessoa que é todo-poderoso, que tem alguém que estabeleceu esse negócio da igreja, que tem alguém que ensinou um dia dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer
contra a minha igreja. Aleluia. Amém. E ele levanta contra a igreja do Senhor. E naquele dia, Jesus diz que vai ser duro para você. Você tem que voltar e lutar contra aqueles que te enviaram, contra aqueles que te deram permissão para você perseguir a minha igreja, para você perseguir os meus homens, para você matar os cristãos. E a Bíblia diz que naquele instante ele ficou cego. Naquele instante ele não comeu nem bebeu. Levou 3 dias em jejum. Aleluia. Amém. E Deus disse assim, através de Jesus: levanta-te, continua a sua viagem, não volte para trás, vá em frente, vá para a cidade. E lá na cidade tem um homem à sua espera. Aleluia. Amém. Tem um homem à espera de você na cidade. Este homem está lá à sua espera. É meu servo. E ele vai te dizer tudo o que você deve fazer. Aleluia. Irmãos, eu não vejo aqui a necessidade do próprio Jesus não lidar com o apóstolo Paulo naquele instante. Porque ele que apareceu. Ele que chamou ele. Ele que falou com ele. Por que não terminou aquela missão naquela mesma hora? Ele disse que não, vai para frente. E o apóstolo Paulo, na época Saulo, quando ele chega em Damasco, naquela cidade, estava ali um homem de Deus, chamado Ananias. E Deus, a Bíblia diz em Amós capítulo 3, no versículo 7, que o Senhor nosso Deus, Ele não faz nada antes de comunicar os seus servos. Aleluia. Amém. Deus não opera nenhum milagre. Deus não destrui o seu povo. Deus não te coloca em problemas sem primeiro anunciar ao seu servo para te avisar. Aleluia. Então vai para lá. Tem meu homem lá, chamado Ananias. E Deus foi falar com Ananias. Ananias, meu servo, vem aí um homem chamado Saulo de Tarso. Aquele homem já é meu. Aleluia. A Bíblia diz que Deus está confirmando que aquele homem que toca piano já é meu. Deus está confirmando que aquela mulher que está na igreja já é minha filha. Deus está confirmando que aquela jovem que canta já lhe pertence. Aleluia. Então você somente vai falar com ele. Vai ajudar a ele. Vai dar a ele as minhas instruções. E quando o apóstolo Paulo chegou naquela cidade, o Ananias, primeiro antes de sair, indo ao encontro do apóstolo Paulo, ele teve medo. A Bíblia diz que ele conversa com Deus, ele fala com o Senhor, e ele diz assim: Senhor, eu conheço este homem. Ei. Aleluia. Glória a Deus. Eu conheço este homem. Eu conheço a missão que ele levou para vir aqui. Está a vir para matar os seus servos. Está a vir para matar homens e mulheres. E alguns serem levados para Jerusalém e estarem presos lá. Então eu não posso ir ter com ele. Aleluia. Aleluia. Eu não posso ir ter com ele, porque eu bem conheço esse homem. Irmãos, o que a Bíblia quer dizer, olhando para esta mensagem e aplicação atual, olhando para este processo, de que eu conheço este homem, é bem provável, irmãos, que na sua zona, na sua casa, no seu emprego,
os vizinhos, os colegas, na sua família, os seus irmãos, conhecem perfeitamente quem você é. A sua forma de falar. Você quando fala, você corta as pessoas. Você quando fala, você ofende as pessoas. Aleluia. As pessoas sabem que você não tem respeito. As pessoas sabem que você é arrogante. As pessoas sabem que você é orgulhoso. As pessoas sabem que você se coloca num lugar de muito importante. Então, quando Deus, Ele manda você para o seu servo, a pessoa vai duvidar primeiro. Aleluia. Amém. Eu conheço que aquele odeia o cristianismo. Eu conheço a conduta daquele irmão. Senhor, como é possível eu chegar e pregar o evangelho para ele? Só que Jesus vai dizer assim: não se preocupe com essa pessoa, independentemente do que o teu filho quer ter, independentemente do comportamento dele, independentemente da reação dele, aquela pessoa, a partir de hoje, me pertence. Aleluia. Glória a Deus. Sai, minha pessoa. Eu não faço. O que você tem que fazer é sair ao encontro dessa pessoa. Você não pode ter medo de sair e pregar o evangelho para um bêbado. Quando você vê a pessoa está bêbado, andar assim, lá tranquilo, andar com fama, numa fama, ao arrase, aquela secreta, a sumulissa, um gachawi. Aleluia. Um gachawi. Chuma ele evangelho. Mudele mata, ele só cresce. Muda não conhece o cresce, a filha, aquela fuga, e coloca ela na mina. Aleluia. Amém. Não diga, Senhor, aquela é bêbado, não é pessoa odiar. Senhor, aquela é prostituta, não é pessoa odiar. Senhor, aquela é adúltero, não é pessoa odiar. Deus, Ele quer que todos recebam a palavra. Aleluia. E porque Jesus deixou o convite, dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esta pessoa que está bêbada não tem descanso. A prostituta não tem descanso. O ladrão não tem descanso. Você que não sabe falar não tem descanso. Você que é desobediente aos seus pais não tem descanso. Você precisa receber Jesus para que Ele possa mudar a sua vida. Aleluia. E também você passar a pertencer somente a Ele. Então, Senhor, eu conheço esse homem. Eu não posso ir ter com ele. Eu conheço quem ele é. E conheço até a missão que lhe trouxe a este lugar. Eu não posso levantar e ter com ele. Não, não, não. Aquele homem já é meu. É meu vaso. Eu quero usá-lo. Eu quero ele para mim. Você vai, sirva de porta-voz para mim. Vai dizer aquilo que é essencial para ele reconhecer que Deus te enviou você. E quando Ananias levantou, ele colocou-se no caminho. Ele chega ao tombo do Saulo, que estava hospedado em casa de um outro homem chamado Simão. Ele, quando chega ali, o apóstolo, o profeta Ananias, ele encontra o Saulo, estava ali. E quando ele chega, diz: irmão Saulo, aleluia. Irmão, entenda o respeito, entenda o amor que o Ananias está expressando. Ananias não diz que você é pecador, você é prostituto, você é ladrão, você é malcriado. Não diz isso. Ele diz aqui: meu irmão Saulo, aleluia. Meu irmão Saulo, Deus me enviou até você. Aleluia. Deus me enviou até você. Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer restaurar a sua visão. A partir de agora, você
vai voltar a ver. E a Bíblia diz que naquele instante, o Saulo, nos seus olhos, saíram cascas. E ele retomou a visão. Ele começa a ver de novo. Ele pergunta: o que eu devo fazer? Aleluia! O que eu devo fazer? Diz: não resta mais nada, a não ser que você seja batizado. E depois receba o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo é que vai te educar. O Espírito Santo é que vai te ensinar. O Espírito Santo é que vai trazer conhecimento. O Espírito Santo é que vai iluminar a sua mente. O Espírito Santo é que vai despertar o entendimento dentro de você. Então seja batizado e receba o Espírito Santo. Aleluia. Jesus. E a Bíblia diz que depois ele foi batizado. Depois de ser batizado, ele recebe o Espírito Santo. E quando ele recebe o Espírito Santo, já estava na hora. Já estava na hora. Porque aquele Consolador, aquele advogado, aquele Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, já tinha possessado este homem chamado Saulo. E o nome dele foi mudado, foi trocado para o apóstolo Paulo. Aleluia! Em irmãos, a sua vida não pode continuar do jeito que você vivia lá fora. Quando você vem para Deus, procura obter uma nova identidade cristã. Esta identidade cristã é que vai te adequar, é que vai trazer a aceitação, é que vai trazer a credibilidade através do Espírito Santo, que tudo que você for a fazer, as pessoas olham para você e dizem: é uma nova criatura. Aleluia. Então, Saulo, ele torna uma nova criatura. E quando já é uma nova criatura, recebe um novo nome, que é o apóstolo Paulo. E ele entra na missão. Ele começa a pregar o Evangelho em vários lugares. Ele prega o Evangelho em vários lugares. E a Bíblia diz: ele percebe que é uma igreja que foi fundada em Roma. Lá em Roma tem uma igreja que foi fundada, e Paulo procura nas suas viagens missionárias ter uma ocasião, uma oportunidade para fazer uma viagem e chegar naquele lugar. Fazer uma viagem para chegar em Roma, para poder pregar, para poder conhecer a igreja. Mas a Bíblia diz que ele nunca teve esta oportunidade. Ele criou de várias formas. Nas suas viagens missionárias, ele criava pressa para chegar em Roma, mas Deus não permitia que ele chegasse em Roma. O seu coração fervia, a sua mente não tinha paz, porque ele queria pregar o Evangelho em Roma. Aleluia! E quando no versículo 1, no capítulo 1, versículo 8 a 11, ele diz assim: irmãos, eu procurei de várias formas procurar chegar até vocês, mas não estou tendo uma oportunidade de chegar a vocês. Mas o meu desejo, o que eu quero, a minha vontade é transmitir uma comunhão da fé. Aleluia! Eu desejo ver o vosso crescimento, desejo ver a vossa maturidade, desejo estar com vocês e nos comunicar na fé mútua. Uma fé comum. Ele insiste e diz assim, no versículo 16: eu não me envergonho de pregar o Evangelho de Cristo, porque eu conheço muito bem que é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus! Você crê? Você crê? Se você crê, aplauda para Deus. Se você crê, aplauda para Deus. Glorifica a Deus, em nome de Jesus. Eu vou pregar o Evangelho para todos aqueles
tens que acreditar nele, porque eu reconheço muito bem que o Evangelho é o poder de Deus para poder salvar, independentemente se é grego ou judeu. Quando o Evangelho chega e a pessoa recebe, esta pessoa é salva, esta pessoa é liberta. Aleluia! Se você está enferma, quando recebe a palavra de Deus, você é curado, porque esta palavra que nós pregamos, ela é o poder de Deus. Aleluia! Amém. E assim o apóstolo Paulo foi para o seguinte: no meio de tudo isso, ele começa a encarar a situação da igreja de Romanos. Ele começa a perceber que em Roma tinha uns hábitos negativos. Aleluia! Irmão, Roma era um império na época que dominava em vários países. Até o próprio Israel era dominado por romanos, porque estavam lá homens que trabalhavam para o povo romano, e o próprio Israel dava impostos para Roma. Onde o Mateus era publicano também, que cobrava imposto. Onde o Zaqueu era no Castanheiro, era publicano que trabalhava para os romanos, cobrava imposto e enviava para Roma. Então o romano estava num lugar do império que dominava quase o mundo todo. Aleluia! E lá a igreja surgiu. E nós sabemos, irmãos, em grandes cidades tem diferentes tipos de cultura, tem diferentes tipos de hábito. E ali também nós temos uma posição muito agravante que tem a ver com a conexão entre Roma e Coríntios, entre Roma e Efésios. A Bíblia diz que em Coríntios é um corredor onde havia um porto marítimo. Através de Coríntios tinha lá vários navios que iam para vários lugares. Há navios que iam para Roma, para a Itália, em vários lugares. Então, o que significa que Roma tinha uma influência de algumas culturas do outro povo. O que fez a desenvolver em Roma é que as pessoas já deixavam de adorar a Deus, começavam a adorar imagens de escultura, deixavam de adorar a Deus, adorar a própria pessoa. Aleluia! Até hoje nós temos exemplo disto. As pessoas a nível mundial, muitos de nós veneramos o Papa. As pessoas adoram muito mais o Papa, adoram a Virgem Maria, adoram ídolos. Aleluia! Então naquela época isso também aconteceu. E Paulo começa a ter todas as informações da vida dos romanos. Aleluia! Estamos a tentar trazer esta mensagem, irmãos, que tem a ver com a justificação. E nós vamos chegar lá, porque não podemos simplesmente logo pararmos aqui e falarmos da justificação. Nós temos que trazer alguns factos, alguns acontecimentos, para podermos chegar até a justificação. Então, o apóstolo Paulo, como missionário, que já havia percorrido vários lugares pregando o Evangelho, e o coração dele tinha desejo de chegar em Roma e anunciar a palavra de Deus e transmitir uma comunicação da fé mútua para aqueles irmãos, ajudá-los a crescer na fé, a alcançar a maturidade espiritual. Então nós estamos a ver os romanos a transmitir ali várias culturas. A Bíblia diz que Paulo ficou preocupado através do processo em que os homens adoravam mais a criação do que o próprio Criador. Ok. Aleluia. Amém. Adorava muito mais a criação do que o próprio Criador. Irmãos, até hoje, assim estamos a pregar o Evangelho. Este mundo que nós vivemos, muita gente não quer acreditar em Deus, muita gente não quer adorar a Deus. Então essas pessoas estão mais preocupados em adorar as coisas que Deus criou. Alguns adoram os seus próprios filhos, porque meu filho é bonito.
a minha filha é bonita, então ele tem o coração, a sua adoração na própria estrutura física do seu filho. Aleluia. Alguns acabam adorando o seu emprego. O meu emprego me dá muito dinheiro. Então eu não tenho tempo para ir à casa do Senhor. Não tenho tempo para Deus. Só tenho tempo para emprego. Só tenho tempo para negócio. Essas coisas são coisas que Deus criou. Você deve buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia. Então, nesta senda do povo de Romano, adorando a criação, sabe o que vai acontecer? Eles começaram a mudar o curso do mundo, começaram a mudar o padrão que Deus colocou para o ser humano viver, começou a mudar o estilo de vida. Ali também começou a interferir até nos casamentos. O que vai acontecer nos casamentos entre homens e mulher? Já ninguém mais amava outra pessoa. Mulher amava outra mulher. O homem amava outro homem. Começou a haver ali o processo que chamamos de homossexualismo. Amém? Amém. Homossexualismo. O homem tinha paixão com outro homem. Assim eu, como pastor, amado irmão Eusébio, Genito, eu te amo. Genito, meu coração se sente mais à vontade quando vejo você. Eu sinto dentro de mim uma afeição. Você tem espaço no meu coração. Irmão, está a ver essa sujeira? Um homem apaixonado com outro homem. Uma mulher apaixonada com outra mulher. Você é parte da minha vida. Você vai estar comigo, você me completa. Você é uma mulher. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E disse: vocês dois vão tornar uma única carne. Aleluia. Aleluia. Então nós da igreja, nem mesmo na sociedade, não queremos ver um homem a namorar com outro homem. Não queremos ver um homem a casar com outro homem. Não queremos ver uma mulher a casar com outra mulher. Porque Deus não fez essas coisas. Isso ali constitui pecado. Aleluia. Amém. O próprio Paulo, no capítulo 4, ele vai dizer assim: o meu nome está sendo blasfemado por causa de vocês. Então, todo ato negativo que a gente faz acaba influenciando para que o nome de Deus seja blasfemado. Aleluia. Então, neste processo, o apóstolo Paulo enfrenta várias dificuldades, mas ele está lá para pregar o Evangelho. Ele quer fazer que o Evangelho chegue a irmã Maria. Ele quer fazer que o Evangelho chegue a irmã Ângela. Ele quer fazer que o Evangelho chegue a irmã Helena. Ele quer que o Evangelho chegue a todo mundo. Então o coração dele não tem paz. Eu não consigo entender, irmãos. Muitos de nós temos paz. Quando eu recebo Jesus, já estou em paz. Não tenho nada de dor para aquela irmã, para aquele irmão que está fora de Cristo. Aleluia. O importante é que eu aceitei Jesus e vou para a igreja. Falta qualquer coisa. Amém? Amém. Você foi chamado para uma missão. A sua missão está em Mateus 28, 19, 20, 8 em diante. Que? Aleluia. Idem por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê seja batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz assim: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Não vos deixarei. Os sinais e prodígios vão vos seguir. Aleluia. Para acontecer milagre na igreja, não o pastor que faz milagre. O próprio Jesus, ele que permite que os milagres nos sigam, que as curas aconteçam, que o povo seja liberto, que haja a salvação. Aqueles que têm problemas encontram a solução, porque o próprio Deus, ele vai operar no meio da sua igreja, porque ele prometeu: não vos deixarei só, eu
com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia. Dá no capítulo 5. Estamos a ver aqui o apóstolo Paulo a escrever mais uma vez para os filhos, para os homens de Roma. Oh, Jesus. Assim falei muito, vou subir tarde aqui. Será que falei muito, subir que horas? Amém? Amém. Capítulo 5. Paulo está falando da justificação dos nossos pecados. Amém? Ele começa a trazer aqui o processo da graça. Começa a trazer aqui o processo da graça. Muito firme, muito fundo. O processo da graça. Ele está escrevendo para aqueles irmãos o processo da graça. Diz, irmãos, nós não fomos chamados somente para vermos gozar a graça que tem em Deus. Claro que Deus nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Aleluia. Para poder morrer por nós. Não para condenar o mundo, mas para poder morrer e salvar a humanidade. Principalmente aqueles que creem nele. Esta graça nos foi concedida. E o apóstolo Paulo também, através desta graça, ele conhece a Deus, ele recebe a Cristo. Ele está escrevendo, anunciando à igreja de Roma, dizendo que nós temos um justificador. Os nossos pecados são justificados através de Jesus. E esse Jesus também, ele nos concede a sua graça. Mas, porém, Paulo está colocando um porém. No porém, ele diz, não só a graça que nós temos que gozar, mas também temos que passar por tribulações. Aleluia. O que é tribulação? É que momento que nós dizemos que para aquela pessoa, aquele irmão, está a passar por momentos de tribulação. Aleluia. Tribulação são momentos perturbantes. Momentos que os problemas não cessam. Momentos de angústia. Momentos que você não tem paz, não tem sossego, não tem tranquilidade. Esses momentos, resumindo, podemos dizer que aquele irmão está a passar por tribulações. Aleluia. Então o apóstolo Paulo está dizendo à igreja, irmãos, não pode simplesmente se contentar, porque a graça de Deus chegou até vocês. Para além da graça, nós também fazemos parte da tribulação. Por quê? Ele diz, porque a tribulação produz a paciência. Aleluia. O que a tribulação produz? A paciência. Aleluia. A tribulação produz a paciência. Ele vai além, diz que a paciência, ela produz a experiência. Aleluia. Em outras palavras, a palavra experiência, nas outras traduções, diz que produz a perseverança. E a perseverança produz a esperança. Isso tudo por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre nós. Aleluia! Glória a O Deus! Espírito de Deus está em nós. Esta linha aqui é a nossa âncora. Aqui é a nossa segurança. Aqui é o nosso guia. É o Espírito de Deus que vai conduzir você. É o Espírito de Deus que vai trazer você da tribulação. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo, depois aí do capítulo 5 para o capítulo 8, no versículo 14, ele vai dizer o seguinte, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, sendo filho de Deus, já não podemos mais andar nas trevas. Aleluia! Não podemos mais andar nas trevas, porque o Espírito daquele ali, que enviou o seu Filho, está em nós. Isso significa que o Espírito de Deus
em nós. E esse Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos, igreja, que somos filhos de Deus. Mais alto. Que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus, quando está em nós, quando habita em nós, é Ele que vai testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque quando você está com o Espírito de Deus, a sua forma de andar, você vai andar na luz. Em João 8, no capítulo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz, e aquele que estiver em mim não vai andar a trevas, mas sim vai andar na luz. Aleluia! Quando o Espírito de Deus está em você, Ele testifica consigo, e você diz que eu estou na luz. Quando você anda, está a transmitir a luz. Aleluia! Há uma iluminação, há um trabalho que está sendo feito em você, há uma renovação, há um entendimento iluminado dentro de você. Mas no capítulo 18 e 19, aqui está o apóstolo Paulo a trazer a real justificação. Amém? Está trazendo a real justificação. Ele diz que através de um só homem o pecado entrou no mundo. Amém? Através de um só homem. Quem é este homem que o apóstolo Paulo aqui faz a referência? Ele está falando do nosso pai, o Adão. Aleluia. Através de um só homem o pecado entrou no mundo. Quando Adão desobedeceu a Deus, quando Adão comeu da fruta proibida, quando Adão deu queda no jardim do Éden, a Bíblia diz que o homem ficou separado de Deus. A morte entrou. A morte significa a separação entre Deus e o homem. Aleluia! Mas ele diz também, através de um só homem. O que aconteceu? Muitos são salvos. Hã? Muitos são salvos. Não estou a entender, irmão. Fale em voz alta. Encontramos a salvação. Através de um só homem. Encontramos a salvação. Aleluia. Amém. Todos somos salvos através de um só homem. Quem é este homem? Eles fazem a missão ainda, que através de Adão nós pecamos e morremos, mas através de Jesus Cristo todos nós somos justificados através dele. A sua justificação depende de Jesus. Quando você aceita ele, recebe ele, os seus pecados são justificados. Glória a Deus. Amém. Esta é a mensagem que Deus trouxe para nós hoje. Amém? É a mensagem que Deus trouxe para nós. Quando falar da justificação, nós estamos a falar de um processo muito sério. Porque a justificação, ela vai permitir que você consiga herdar o reino de Deus. Amém? A justificação vai fazer com que o próprio Jesus, através do poder que ele tem, ele consiga falar com o Pai dele, negociar com o Pai dele, e passa Jesus dizer que: Pai, eu conheço este. Acabou. Aleluia. Amém. Lembrai-vos, irmãos, naquele dia quando Jesus estava a ensinar, ele disse assim: aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu também terei vergonha dele diante do meu Pai. Aquele que não quer pregar o Evangelho, aquele que não quer anunciar o meu nome, aquele que não quer falar de mim na terra, porque tem vergonha, deve saber que naquele dia eu também terei vergonha dele diante do meu Pai. Aleluia. Então, basta Jesus dizer que este me pertence, Pai, você tem toda a garantia. Aleluia. Porque ele diz que eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eles conhecem a minha voz,
E eu conheço a voz das minhas ovelhas. Aleluia. Então, hoje, nós queremos terminar aqui. Eu quero apelar à igreja e encorajar a cada irmão que está aqui, que nós, a partir de hoje, devemos procurar criar um novo relacionamento com o nosso Deus. Quando nós criamos um relacionamento com Deus, criamos uma intimidade com o nosso Senhor, então nós temos a capacidade de que o próprio Jesus olhe para nós e diz que não, esta coisa eu não faço, esta ali é meu. Aleluia. Então eu tenho a capacidade de me justificar através do seu sangue, aquele sangue que eu derramei na cruz de Calvário. É através daquele sangue, irmãos, que nós hoje estamos salvos. É através daquele sangue, irmãos, que você e eu temos a libertação. É através daquele sangue, irmãos, que nós hoje somos fortalecidos. É através daquele sangue, irmãos, que o diabo, quando olha para você, você diz que em nome de Jesus e no sangue do Cordeiro, eu te repreendo, Satanás. Ele foge de você. Aleluia. Mas quando você não tem sangue, não envolve o sangue, ele não vai fugir. Aleluia. Então a igreja deve prevalecer firme e forte em Jesus Cristo. Aleluia. Podemos colocar em pé, por favor?